Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E estamos agora para o primeiro episódio do Evancast. Queremos agradecer a Deus por estar dando início a esse projeto, um projeto que veio de Deus para os nossos corações e moveu várias pessoas, toda uma equipe para que esse projeto aconteça. Mas olha, nós queremos que esse projeto toque o coração de você que está aí em casa e que você possa compartilhar com seus amigos para que eles sejam tocados pelas mensagens que nós vamos trazer aqui. A gente quer que essa seja uma oportunidade, um projeto que vai trazer crescimento para todos nós que estamos aqui, para você que está aqui em casa, e que tudo seja feito para a glória de Deus acima de todas as coisas. Eu estou muito feliz da gente estar começando esse projeto hoje. É verdade, coisas boas estão vindo. É um projeto que já vem há um tempo nos nossos corações, indo. E chegou a hora, chegou o momento de darmos início. E é uma imensa alegria, uma alegria tremenda mesmo estar aqui. Tanto participando dele como nos bastidores também. Muito, muito bom. Bom, e você não pode deixar então de nos seguir nas nossas redes sociais. Nos siga em todas as redes que nós estamos presentes. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Music. Apple Music também. Apple Music. Se inscreva no canal do nosso YouTube e não perca os vídeos que nós vamos postar aqui semanalmente para nos acompanhar. Não esquece, compartilhe com seus amigos também. E também, enquanto tá rolando esse episódio, se você for lá no nosso Instagram, está rolando um sorteio para você. Teremos um sorteio dos nossos patrocinadores, que vai aparecer aqui na tela daqui a pouco. A Josi Joias e a Jatobá Cosméticos. E também teremos um livro do nosso pastor, A Pregação da Palavra. Ai, você que ainda não adquiriu e quer adquirir esse livro, vai lá, participa de todas as regras e estaremos sorteando todos esses brindes. Um brinde de Jatobá, um brinde da Josi Joias e um livro do pastor. Aqui a conexão é global. Você vai nos procurar no Instagram, lá vai estar rolando um sorteio, você segue as regras, você vai concorrer a esses brindes. E eu queria dizer que a gente está muito feliz com nossos patrocinadores, agradecer pela parceria e pela confiança. Inclusive, hoje já estou usando um brinco da Josi Joias, minhas joias aqui, todas Josi Joias. Também a Jatobá Cosméticos é uma bênção e sem falar do livro do pastor, que com certeza é muito edificante. Vai ser ótimo. Qualquer um dos prêmios que você pode ganhar, eles vão ser uma bênção para você. Então não perde essa oportunidade e chama mais gente para participar e para conhecer o nosso projeto. Amém. Se quiser também, segue lá nas redes sociais dos nossos patrocinadores, as redes sociais da Jatobá, da nossa irmã Milena, que sempre abençoa a igreja, não só o podcast, mas toda a igreja está patrocinando os eventos. E também as redes sociais da Josi Joias. E vamos para a nossa entrevista, nosso primeiro episódio do Evancast com o pastor Sidney. É bom a gente mencionar aqui que, primeiramente, é uma honra lhe receber, pastor. Muito obrigada por topar o convite, abrir esse projeto com a sua presença para a gente é muito especial, é muito importante. Também sabemos que o senhor tem dado muita confiança para o projeto, desde que ele começou a ser idealizado, ele recebeu hoje o primeiro episódio, é muito especial para nós. Muito obrigada. E para você que está aí de casa, talvez não conheça o nosso pastor, vale reforçar que ele é teólogo, filósofo, administrador, pedagogo, historiador, está cursando psicologia, pós-graduado em filosofia, mestre em teologia, pastor, professor, palestrante, escritor, casado com a pastora e nutricionista Vanessa Cristina, pai de Sidney Gabriel, Sara Cristina e pastor-presidente da Igreja Batista Nacional Evangelizadora. Que currículo, hein? Isso tudo numa pessoa só, viu? Fica à vontade, pastor, para se apresentar. Bom, de antemão, permita-me externar a nossa imensa satisfação e declarar que a recíproca é mais do que verdadeira. Estamos muito felizes por esse projeto, muito felizes pelas vossas vidas, Pedro, Thalita, por toda a equipe e a mobilização por meio do Evancast, de poder anunciar a palavra e as maravilhas de Deus para que pessoas possam ser alcançadas por meio dessa mensagem que se torna cada dia mais acessível por meio de todo dispositivo eletrônico e mídia social. Isso é bênção. Estou feliz em relação a toda a apresentação. Tudo se resume a uma palavra: servo.
Glória a Deus. É isso que eu sou, é isso que eu quero ser em todo o tempo, sem envaidecimento nenhum. A gente busca aprimorar para aperfeiçoar o ministério do serviço, né? Porque Cristo se identifica dessa forma. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, e assim eu procuro ser um bom servo. Afinal de contas, é assim que seremos conhecidos na eternidade, né? Sim. Quando o mestre chamava ser servo bom e fiel. Então, nenhum título, nenhuma nomenclatura eclesiástica, religiosa, nenhuma formação será válida nessa ocasião. O que será mencionado é se formos bons, se formos fiéis. Isso sim é o que importa. Amém. Já começamos assim, né? E eu queria também aqui expressar minha imensa gratidão de estar aqui com o pastor Sidney. Quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor olhou para mim e falou: quero esse rapaz, esse menino... Quero esse sujeito comigo. Trabalhando aqui comigo. Quero ele na equipe da igreja. E de lá para cá, grandes coisas Deus tem feito sobre nossa vida, um crescimento incrível. Eu cresci em 5 anos aqui trabalhando aqui na igreja, que eu não cresci em toda a minha vida, tanto espiritualmente como intelectualmente, tanto na área profissional. O Senhor tem sido um grande mentor na minha vida, tem me inspirado, me abençoado muito. E acredita em mim, mesmo eu falhando muitas vezes, errando muita coisa, o Senhor acredita em mim. Deleta, ignora. Vai investindo em mim, acreditando nos projetos que temos. Glória a Deus. E vamos lá. Começar. Pastor, a gente já começou, tipo assim, já quase que vira uma conversa quando a gente fala sobre ser servo de Cristo. Eu acho que o ponto de partida inicial é porque todo um currículo foi construído ao longo do tempo, mas a gente quer saber da origem. Como foi o seu encontro com Jesus? Como foi o seu primeiro momento, seu primeiro contato com Jesus, sua conversão? A gente queria saber um pouquinho dessa história. Boa pergunta, Thalita. Eu agradeço essa oportunidade de poder expressar e registrar aqui acredito, sem sombra de dúvida, o dia mais importante da minha vida. Na verdade, foi 1º de janeiro de 2001. Foi a virada de um ano, a virada de uma década, a virada de um século, a virada de um milênio. Deus virou a minha vida Amém. Completamente. Eu estava no culto da virada na igreja. Nesse dia, acredite, não houve pregação. Se não houve pregação, Pedro, não houve apelo. O que houve foi um momento de louvor e de comunhão que chamou muito a minha atenção, porque eu jamais encontrei em nenhum lugar, e olha que eu andei bastante, corri atrás de trio elétricos, de festas em minha cidade e região, mas nunca encontrei uma alegria tão genuína, tão autêntica, tão verdadeira e contagiante, e eu comecei a chorar. Essa é a presença do Espírito Santo, sabe? Nos envolvendo, e eu disse, meu Deus, sabe, aqui há uma paz que excede todo entendimento, lógica e razão. E eu fiquei impressionado e estava retornando para me encontrar com minha namorada, que hoje é minha esposa, século passado, viu? Desde o século passado a gente tá junto. Diga aí. Desde 1997. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre isso. E a gente tinha um compromisso, e quando eu estava voltando, sabe, aí eu ouvi a voz de Deus bradando poderosamente ao nosso coração, porque Deus, Thalita e Pedro, ele não simplesmente fala, ele brada, e quando Deus brada, a terra se estremece, não há dúvida. Naquela ocasião, eu voltei completamente convencido. E ali, eu vivi uma conversão. É verdade que me deram prazo de validade, viu? Esse sério não dura 2 meses. Graças ao bom Deus, eu estou há 24 anos Glória firme no Senhor, e sou muito grato à influência da minha mãe. Porque desde os 8 aos 12 anos, eu andei na igreja, né? Eu frequentei a igreja, participei do coral, ministério infantil, mas depois do 12 até os 18 eu me afastei dos caminhos do Senhor. Esporadicamente eu visitava a igreja. Minha mãe usou da didática judaica. Ela é uma mulher muito sábia, e a didática judaica ensina o seguinte: do 0 aos 12, fale de Deus para os seus filhos. Dos 12 em diante, fale dos seus filhos para Deus. Então ela, do 0 aos 12, ela me direcionou aos caminhos do Senhor, me inspirou, me instruiu.
Mas a partir dos 12, não houve mais uma certa, eu posso dizer, pressão da parte dela. Agora houve a questão da conscientização. Olha, você já conhece o caminho. Você já sabe discernir o bem e o mal, o certo, o errado, o verdadeiro e o falso. Agora a decisão é sua. Não é? E sempre, evidentemente, me convidando, sempre me aconselhando, sempre me instruindo. Mas aí, vocês sabem como é. Me aproximando de amizades, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu me afastei, mas nunca consegui ir muito longe por causa do temor reverencial que me impediu de me contaminar com coisas terríveis que esse mundo oferece. E aos 18 voltei completamente rendido. E assim foi a história da minha conversão em Cristo Jesus. Muita gente assim passa por um processo de sair do mundão, sair dessa área de curtição para ir para o evangelho. Para o senhor foi difícil essa transição de sair do secular, sair do mundo para viver inteiramente o evangelho? Meu amigo Pedro, eu gostava muito das coisas do mundo, sabe? Ela me fascinava, me encantava e eu me sentia muito aprisionado. O pastor Eloy, que foi um pastor fundador dessa igreja, saudoso Eloy, uma vez eu tomando café da manhã com ele, e aí uma mosca se aproximou de um mel, né? E ele disse, observe. E a gente começou a observar, ela vai, se aproxima, né? Degusta um pouco, mas depois se debruça totalmente e fica completamente aprisionada, não pode sair mais. Então eu me vi assim, né? Começando a tentar conhecer com muita curiosidade as coisas do mundo, né? E me senti numa areia movediça, sabe? Numa areia movediça que foi sugando. Foi difícil. Se não fosse a mão de Deus me resgatando do mundo das trevas e me transportando para o reino da luz, eu por minha própria força, eu não conseguiria. Mas como Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu acredito que esse alívio vem da parte de Deus a partir do momento que a gente expressa o desejo de mudança, o desejo de transformação. Então, vinde como estar, mas não permaneça como você é. E essa transformação só Deus é capaz de fazer, e Ele fez ao ponto de que, em momento algum, titubeei, pestanejei, ou sequer cogitei voltar atrás, né? Coloquei a mão no arado, firme estou com meu Senhor, e em paz por toda a eternidade. Amém. E o senhor falou sobre colocar a mão no arado, e aí a gente já pensa sobre, como o senhor falou, serviço. A gente se torna servo de Cristo e é impossível a gente se aproximar do Senhor e a gente não se colocar na posição de servo, de servir, de trabalhar, de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia a mim, o que dá para eu fazer, me mostra aí. Eu queria saber essa questão do Senhor, como foi, porque hoje a gente vê um ministério que foi construído ao longo de muitos anos e muito lindo, muito rico, tem muita experiência que eu acredito que o Senhor tem para contar. Mas aí a gente quer saber também o início, né, tipo essa transição de entender, eu sou cristão agora e eu também tenho um chamado. Como foi esse primeiro contato do Senhor com o chamado de Deus para sua vida e como começou a construção do seu ministério? Bem, Thalita, eu comecei a viver o evangelho, né? Eu busquei viver o evangelho intensamente. Eu não queria ser um cristão nominal. O cristão nominal é aquele que só tem nome de cristão, não tem prática, não tem compromisso. Então eu comecei a me aprofundar, né, buscar mais a Deus, e aquela sede, né, ia aumentando, o coração ardendo, o desejo de testemunhar o que Cristo fez em minha vida. E foi incrível porque em pouco tempo eu já estava pregando no colégio onde eu estudava, né, eu me reunia, eu estava lendo a Bíblia, de repente, em certa ocasião, né, eu lendo a Bíblia, e quando eu elevo os meus olhos, já tinha vários jovens reunidos querendo me ouvir. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu nervoso, porque eu era péssimo e fugia de falar em público e de apresentar trabalho. E Deus me dá uma graça, uma ousadia, que nesse colégio eles tinham, era o Colégio Carlina Barbosa de Deus aqui na cidade de Paulo Afonso, eles tinham uma rádio em cada sala. Eu peço autorização à diretora, né, ela me permite poder evangelizar durante os intervalos. E eu falava e todas as salas conseguiam ouvir, e quando eu saía de lá, as pessoas vinham me procurar. Então as coisas foram acontecendo dessa forma, Deus foi confirmando, né? Em princípio, eu não imaginava ser pastor. Tudo que eu queria ser era um pregador da palavra. E desde o dia que eu me converti, Deus disse, abre a tua boca e a
até agora eu tenho feito isso para a glória do seu Amém. nome. Amém. É muito interessante a história do senhor. Eu também não estudei no Carlina, mas estudei no Polivalente aqui em Paulo Afonso também. Na época lá tinha uma rádio. E tinha pessoas também que faziam esse mesmo trabalho e via, no decorrer do que as pessoas faziam esse trabalho, perseguições dentro da própria escola. O pessoal, sartirizando a pessoa, sartirizando o evangelho. Pro senhor também foi a mesma coisa? O pessoal tirava onda? Como era que o senhor lidava com com toda isso? certeza. Meus amigos nunca entenderam, né? Tripudiaram de toda forma, com histerias, com críticas, com, como é que eu posso dizer, sarcasmos, né? E aí eu estava tão convencido, sabe, que eu não me importava. Mas começavam a zoar mesmo. Ah, turma de jovens, né? Vocês sabem como é. Ah, agora quer ser pastor. Ah, depois de ter aprontado. Agora quer ser crente e tal. E eu simplesmente, sabe, não... Gente, é incrível. Não fez nenhum efeito, sabe? A partir do momento que eu tive um encontro com Cristo, né? Eu simplesmente decidi viver o Evangelho, né? Então, aquele que não deixar pai e mãe, filho, filha, cônjuge, amigos, colegas, por amor a mim, não é digno de mim. Então eu simplesmente demonstrei com as atitudes que eu estava vivendo realmente algo verdadeiro. Hoje é incrível que eles têm, né, eu tenho um respeito deles, comentam até sobre essa ocasião onde começaram a criticar. Eles acreditavam que realmente seria algo passageiro em minha vida e de fato foi definitivo. A conversão foi aos 18 anos, né? Naquela época eu era modelo, gente. Hoje eu sou modelo de barriga, mas tudo bem. Mas naquela época eu era modelo, sabe? Então tava, digamos que no auge, no momento bom, no momento bem interessante, né? Porque as pessoas tendem a procurar Deus na velhice. Eu não, na juventude, sabe? No ápice da juventude, eu entreguei minha vida a Cristo e não tenho nenhum arrependimento, a não ser o fato de ter demorado demais para ter vivenciado o Evangelho. Se eu pudesse ter o poder de voltar ao tempo, eu teria tido um encontro com Cristo muito antes, mas lidar com as críticas, com as afrontas, com as oposições foi tranquilo, simplesmente ignorei, né? Simplesmente ignorei. Interessante é isso, que o senhor tinha sua convicção, tinha sua base já e seguiu firme nisso, sem titubear. O senhor disse que quando fazia essas pregações no colégio, ainda não tinha pretensão de ser pastor. Quando foi assim que deu aquele start na sua cabeça e disse, a partir de agora vou seguir no chamado pastorado, e que o senhor disse, é isso que Deus tem para minha vida? Amém. Veja bem, eu sempre costumo dizer, baseado na minha experiência e na revelação bíblica, né? Na realidade, a minha experiência é fundamentada na revelação bíblica. Existe a confirmação interna e depois a confirmação externa. A confirmação interna é que Deus vai nos convencendo da sua vontade. Deus vai nos convertendo aos seus propósitos e aos seus desígnios. E depois as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão começando a testificar, a constatar que Deus tem algo especial em nossas vidas. Então, eu comecei a viver o Evangelho, anunciar o Evangelho sem pretensões nenhuma, a não ser alcançar vidas, ganhar vidas para Cristo Jesus. E as pessoas começaram a dizer, olha, você tem um dom, você tem um chamado, você tem um ministério. Aí começavam a me chamar de pregador, começavam a me chamar de pastor. E isso a gente começou a amadurecer a ideia, né, de nos capacitarmos, de buscarmos o aprimoramento para poder exercer com excelência, porque a excelência é uma das principais virtudes da vida cristã, né? A excelência glorifica a Deus e inspira as pessoas. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira, de forma displicente, relapsa, né? Negligenciar tamanho privilégio que o Senhor nos proporcionou. Então, a partir daí houve essa confirmação interna, acompanhada das confirmações externas, e a gente começa a orar até Deus nos direcionar ao tempo do seminário. Foi por aí. Legal. Dá para o senhor contar um pouquinho sobre como foi a experiência do seminário? Porque é uma coisa que eu ouço o senhor falar desde que eu era criancinha e eu sempre fiquei muito curiosa. Veja bem, Thalita, boa pergunta. Que momento bom do seminário.
Foi o fundamento, a base. Aí, bom, vivendo o evangelho, anunciando, né, a transformação de Cristo em minha vida, houve a necessidade de irmos para um lugar para capacitar, um local de capacitação. Aí veio o seminário. E aí, com 1 ano e 2 meses de cristão, eu estou no seminário. Eu entrei no seminário para ser pregador. Eu não entrei no seminário para ser pastor. E 4 anos no seminário, no regime internato, confinado, sem poder sair, sem autorização, sem a devida permissão, marcar no livro a hora que vai sair, a hora que vai chegar, para onde você vai, se for na farmácia, anota, se for no supermercado, anota, se for na padaria na esquina, você tem que anotar. Com 50 minutos de aula na escola já ficava doido, imagine 4 anos. 4 anos, e foi um momento muito bom, com convivências, todos que estiveram ali conosco, nesse período internato, hoje exerce o ministério, né? Hoje conseguem cumprir o chamado. Foi no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, na cidade de Recife. Então eu era muito novo, tinha 20 anos, né? Praticamente 1 mês, e fomos viver essa missão que Deus nos confiou. E não foi fácil, né? Foi maravilhoso, né? Mas não foi fácil. A gente aprendeu muito, principalmente convivência, lidar com pessoas diferentes, Sim. né? Personalidades divergentes. Então foi praticamente uma formação extra, né? Conviver com tantas pessoas. Eu louvo a Deus pela minha formação. O seminário Pastor Thomas William Fodron, canadense, né? Já está no Brasil há mais de 30 anos. Né? E aí eu tive o privilégio. Todo ano no seminário eu tinha crise no fim do ano, perguntando qual era o meu chamado. Caramba. 1º ano, 2º ano, 3º ano. Eu arrumei a mala 7 vezes, Thalita, para vir embora. Nossa. Pastor, se eu pensou em desistir, eu arrumei a mala 7 vezes para vir embora, mas Deus nunca desistiu, nunca permitiu. Na verdade, Deus nunca desistiu, mas 7 vezes eu disse, eu vou me embora, o que é que eu estou fazendo aqui, né? O confinamento gera esse surto. E não foi fácil, né? Hoje eu reconheço o quanto foi importante, mas foi muito difícil. Viver distante da família, abdicar dos seus sonhos, né? Eu tinha meus sonhos pessoais, como servir a aeronáutica, e agora está servindo a Deus como Abraão, né? Você não sabe o caminho, você apenas reconhece que está sendo guiado, né? Direcionado, né? Então a gente não tem a certeza do amanhã. E assim foi durante todo o período do seminário até a formatura. Aí, na semana da formatura, eu ficava perguntando, Deus, para que o Senhor me chamou? Deus, para que o Senhor me chamou? E Deus me disse naquela ocasião que me chamou para ser servo. E, meu Deus, eu passei 4 anos para entender isso. Para ser servo. Hoje eu sirvo a Deus como pastor. Algumas ocasiões eu sirvo a Deus como escritor. Outras como palestrante, como conferencista, como missionário, como teólogo, como professor. O servo não escolhe a missão, né? O servo simplesmente obedece. A missão não se discute, a missão ela se cumpre, missão dada é missão cumprida. E o servo bom e fiel, ele está sempre à disposição do seu Senhor. Então eu disse, meu Deus, e eu ficava perguntando, Senhor, me diz para que eu fui chamado para ser pastor? Para quê? E aí foi muito, assim, edificante, sabe, para minha vida naquela ocasião, quando Deus disse, eu lhe chamei para ser servo. E de fato, conforme eu disse no início, né, nós seremos conhecidos na eternidade não pelos títulos, cargos, funções religiosas, né, eclesiásticas, mas sim pelo fato de sermos servos. E um bom servo está sempre à disposição do seu Senhor. Amém. O senhor falou que o reitor lá do seminário era canadense. Tinha outras pessoas além dele, assim, internacional, ou era mais brasileiro? Tinha. Eu tive professor... tive outros professores canadenses, tive professor norte-americano, tive professores de alguns países na Europa, outros brasileiros fazendo missões, né? E estando no Brasil lecionando. O seminário em si ele é interdominacional e também ele propaga muito a missão transcultural. Então isso foi extremamente importante, que ampliou minha visão para missões, né? Para amar
os povos, para alcançar as nações. Essa experiência, ela foi extremamente relevante para que a gente tivesse uma noção da importância das culturas existentes. Tem alguma experiência engraçada lá que o senhor passou? Porque, tipo assim, a pessoa vive entre pessoas, existe muita coisa assim que acontece. Eita, isso aqui vai ficar marcado pra minha vida, eu vou lembrar isso aqui pra todo sempre. Tanto com brasileiro já acontece, imagine com pessoas de todo mundo. Alguém lá com a língua, o cara falou com você, não sei o que, você não entendeu nada, falou, tá certo, é isso mesmo. Teve alguma experiência assim engraçada? Transcultural? Qualquer ou geral, né? Geral. Teve muitas. 4 anos, né? Sempre tem. Mas tem uma interessante com o meu amigo Fábio Araújo, lá de Barreiras, né? Que um dia eu tô andando com ele na rua, com a permissão do capelão, a gente foi ao banco, né? Pegar o dinheiro para pagar o seminário, aí ele olha o mendigo, sabe? Ele olha pro mendigo, olha para mim, olha pro mendigo, olha para mim e começa a rir, eu não consigo entender nada. Aí ele diz, tá percebendo não? Aí quando eu olho para um mendigo, o mendigo tava com todas as minhas roupas, camisa, bermuda, sabe? E as camisas e bermudas que eu ganhei da minha namorada, que hoje é minha esposa, né? E assim, roupas que ela tinha me dado, né, de presente e assim, roupas de qualidade. Eu lavei essas roupas no seminário, que lá no seminário a gente aprendeu tudo. Cozinhar, lavar, engomar, limpar, a faxina era com a gente. Então eu lavei e deixei no varal. Chegou um mendigo um dia, certa ocasião. Achou bonito e carregou. Meu Deus! Apertando na campainha. Vocês podem me ajudar com alguma coisa? Aí o Fábio Araújo, ele pegou minhas roupas e simplesmente abençoou o mendigo. Eu disse, rapaz, você quer ser Robin Hood a minhas custas? E essa era uma das situações, né? E essa era muito comum, gente, no seminário. As pessoas... E aí eu ficava, sabe, indignado com isso. As pessoas usar a toalha um do outro, né? Usar creme dental um do outro, né? E usar até... Sabe? Gente, é tanta coisa que aconteceu no seminário. Roupas um do outro. Cansei de abrir a porta do seminário com alguns amigos, né, que vinham de outro lugar com roupas minhas. Já pensou? Esse rapaz nem pede mais autorização agora, é só pegar mesmo, só pegar. A intimidade tava tanta que só pegava e pronto. E experiência, assim, tava num seminário para aprender sobre Deus, com certeza vai ter experiência com Deus, mas aquele momento ali que Deus falou com você, que ardeu tanto, eu sentiu tanto e falou, essa aqui vai ficar marcada pro resto da minha vida. A gente no seminário teve muitos momentos bons, né? Eu quero louvar a Deus aqui pela vida de Haroldo Júnior, que está em Aracaju pastoreando, pela vida de Santiago, que está em Salvador pastoreando, pela vida de Luciano, que está em Recife pastoreando. A gente teve muitos momentos bons, principalmente no último ano. No último ano, todos os dias a gente fazia um culto e era um fervor, era um momento assim magnífico. Houve certa ocasião, no seminário a gente, né, fez jejum de carne, eu particularmente fiz jejum de carne. Pedro, imagine, 4 anos sem comer carne, sem tomar refrigerante. 4 anos no seminário? Diga. Foi valente. Sem comer nada, nenhuma carne, que loucura. Mas Deus nos deu graça. E em uma certa ocasião, eu e um amigo, a gente se reuniu no quarto, fechou a porta para orar e buscar a Deus. Naquela ocasião, era madrugada, houve um clarão, mas um clarão tão grande, que a gente tinha certeza que, sabe, Deus estava presente naquele lugar. E o nosso maior receio foi abrir os olhos e ficar cego. A gente comentou isso depois. A gente passou a madrugada toda orando, amanheceu, sabe? A gente não precisava nem perguntar um para o outro. Você sentiu? Você percebeu? A gente, né, tinha real noção do que estava acontecendo, mas em determinada ocasião eu comentei. Ele disse, olha, eu não abri os olhos porque eu tive medo de ficar cego. E ele disse da mesma forma. Então foi um momento tremendo. Foi também com o Fábio Araújo, que hoje está em Barreiras, pastoreando, na região de Barreiras, Bahia. Pastor, que experiência incrível, muito interessante.
Às vezes, quando eu fico ali na igreja, quando tá pregando, contando um pouco, eu fico viajando, usando a imaginação para tentar ver a cena acontecendo. Mas eu creio que o seminário foi um alicerce muito grande para o senhor seguir o seu chamado. E logo depois, quando o senhor terminou o seminário, como foi? O senhor já veio direto para a evangelizadora ou foi para alguma outra igreja? Veja, o seminário realmente foi um marco extremamente importante em minha vida. Eu consegui me formar e fui o aluno mais novo, caçula. E depois da formatura, na verdade, ainda no ano da formatura, eu recebi o convite para vir pastorear a Igreja Batista Evangelizadora. Isso foi no mês de fevereiro e eu recusei. E em novembro, eu cheguei a voltar para minha cidade e nessa ocasião houve novamente esse convite. A igreja já tinha um pastor interino, e nós buscamos a Deus em oração e Deus trouxe a confirmação ao nosso coração. Em princípio, eu não queria pastorear a Igreja Evangelizadora. Agora veja bem, deixar aqui bem claro. Eu sempre e sou extremamente grato à Evangelizadora. Foi a igreja onde eu me converti, Foi a igreja onde eu me batizei, foi a igreja que me enviou para o seminário, foi a igreja que me deu todo o suporte, Então eu tinha pretensões de pastorear em outra cidade, em outro lugar, e não tinha esse anseio de pastorear a igreja evangelizadora. E você me pergunta por quê? Porque eu sou profeta de casa, e é bíblico que o profeta de casa não tem honra. Mas Deus me convenceu. Embora o profeta de casa não tenha honra, o profeta de casa tem história. E a minha maior honra é a minha história. Todo mundo sabe minhas origens, minha trajetória. Eu não caí de paraquedas. Todo mundo sabe quem realmente eu sou, de onde eu vim, onde estou e para onde eu vou. Mas, em princípio, imagine comigo, com 23 anos apenas. E, de fato, fui consagrado e ordenado o pastor mais jovem do estado da Bahia. Legal demais. Por uma convenção que exige a formação teológica de 4 anos e ainda um período probatório. É algo surpreendente, O mais jovem da Bahia e da região. E foi um desafio grande assumir a igreja evangelizadora, porque sempre foi uma igreja extremamente expressiva, e eu, recém-formado, não era casado. Então, se eu for pontuar aqui, recém-formado, não era casado, inexperiente, eu fui, meu caso é algo assim bem inusitado, sabe? Eu fui de ovelha seminarista, de seminarista a pastor. Foi algo que Deus fez comigo de uma forma bem peculiar. Lógico que durante os 4 anos eu trabalhei em igrejas, na comunidade, em algumas comunidades em Recife, trabalhei em Igaraçu, trabalhei em Vitória e Santo Antão, região do Pernambuco, Então já tinha tido uma boa experiência. E aqui eu coloquei isso diante de Deus. Deus, olha, eu creio que o Senhor é capaz, O Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E se o Senhor quiser me capacitar, eis-me aqui para te servir, É o versículo que marca muito a minha vida, que se encontra em Isaías 6:8, Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse: se essa é a tua vontade, eis-me aqui. Mas eu pontuei, Thalita e Pedro, eu disse assim: Senhor, olha, eu sou recém-formado, sou solteiro, sou inexperiente, sou profeta de casa, a igreja me ajudou a manter, pode ser que se sinta no direito de interferir nas minhas posições e decisões ministeriais. A igreja é uma igreja histórica, A evangelizadora tem 55 anos de história, é muito tempo, Então, igreja histórica, Pedro, com isso eu quero dizer que houve outros pastores que por aqui passaram. Eu fui o 17º pastor, Thalita. E o que é que acontece? Comparações. Na época do pastor fulano, Sim. Na época do pastor ciclano. Eu não queria isso para minha vida. Então, a igreja viveu um momento delicado, quem viveu a história lembra, Mas Deus permitiu, e há 19 anos aqui estamos, servindo a Deus com muita alegria, desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor tem realizado nesse tempo, com essa geração que tem sido bênção. Amém.
eu tava falando na época do seminário, trabalhou em outras cidades, eu me lembro que o senhor falava no altar durante as pregações, e dormia em banco de igreja, tirava chiclete debaixo de banco de igreja. Então foi toda uma vivência mesmo no seminário, várias histórias interessantes. E depois que o senhor assumiu aqui a igreja, foi pastor, como começou essa experiência do pastorado? Primeiro eu da queria sua tirar uma vida? curiosidade pessoal de Pois não. saber qual foi o ano, na verdade, que o senhor entrou como pastor aqui da igreja. O ano, em novembro de 2005, ocorreu uma reunião e, assim, decidiram unanimemente, né, que eu seria o pastor da igreja. Aí, por incrível que pareça, mais uma vez em 1º de janeiro, só que dessa vez, em 2006, eu assumo a Que igreja. legal, Né? legal demais. Aí eu assumo a igreja, ainda existia muita apreensão, eu julgo comum. Tem quantos anos, Pedro, hoje? 23. Pronto, na idade de Pedro. Caramba. Assumo a igreja de uma grande responsabilidade e relevância que é a evangelizadora, né? Então foi um desafio imenso e, assim, ao mesmo tempo que foi um privilégio, também houve, evidentemente, a responsabilidade. Deus nos deu graça, né? Deus nos dá graça e até aqui é benéfico, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Graças a Deus. Eu pergunto porque eu cheguei na igreja mais ou menos no ano de 2009, nós em 2009, junto com a minha E família, eu né? já estava aqui. E aí eu fiquei curiosa para saber se fazia muito verdade, tempo, Thalita. pouco tempo. Eu vi muito da história também da caminhada do Senhor sendo construída e eu fico Aham. de verdade feliz de ver, de acompanhar esses processos, acompanhar a evolução do Senhor, acompanhar as conquistas. Eu fico feliz de verdade pelo Senhor, pela sua família, que eu também vi sendo formada. E eu queria também perguntar sobre essa questão de família pastoral. Como é que assim como o senhor trouxe, é uma grande responsabilidade. Mas o senhor também trouxe aquele contraponto de que, ao mesmo tempo, tem muitas responsabilidades, também tem muita graça da parte de Deus. Eu queria que o senhor trouxesse assim, um pouco de como é essa experiência de viver o equilíbrio entre a responsabilidade e a graça para uma família pastoral. Porque, querendo ou não, é algo que se expande para além de você. Toda a família acaba vivendo o ministério, né? É verdade. Veja bem, quando Deus chama, Deus não chama somente o homem, Deus chama a sua família. Assim foi com Abraão, assim foi com Noé, assim foi com todos os servos de Deus. Deus tem um plano que envolve a família, né? E assim, eu louvo a Deus por minha família, louvo a Deus por minha esposa, que vive o ministério como auxiliadora, companheira, né? Louvo a Deus pelos nossos filhos, que são como flechas, né, na mão dos arqueiros. Nós entendemos que nós somos os arqueiros que escolhem o alvo e aponta os nossos filhos em direção a Cristo. Agora, é um privilégio ser família sacerdotal, sim, é uma honra, porque somos, né, uma família escolhida por Deus, mas existe também, né, as responsabilidades, né, as Os responsabilidades, bônus e os ônus, né? justamente, de prezar pelo bom testemunho, de algumas ocasiões, né, de criar expectativas, né, exageradas nas pessoas que esperam, né, uma perfeição inexistente. Esquece que somos seres humanos, e a família de pastor sofre no aspecto de que a esposa do pastor acaba não tendo nome, os filhos do pastor não têm praticamente nome, né? É chamada a esposa do pastor, os filhos do pastor. Mas eu louvo a Deus pela igreja, que é muito saudável, e a gente não sente isso, né? A gente não sofre com isso. Na verdade, eu sinceramente não tenho, né, o que comentar acerca da forma que a igreja nos trata e cuida da gente, né? Eu acredito que é a recíproca, né? A gente, ao longo do tempo, tem amado e sido amado, né? Tem honrado e sido honrado, tem respeitado e sido respeitado, tem cuidado e tem sido cuidado. Mas, assim, nem todo mundo, né? Nem todo mundo consegue entender, né, o que é uma família sacerdotal, o que é uma família pastoral, as responsabilidades que se implica. Eu já cheguei a atender pessoas de madrugada na casa delas, e quando eu saí com minha esposa, os meus filhos estavam deitados na sala, dormindo, quando no outro dia eles tinham aula logo pela manhã. Então eles acompanham o ministério, eles vivem o ministério, e a gente procura com muita sabedoria poupá-los, né, de
problemas que envolvem pessoas, né, de situações, né, que não são tão, né, agradáveis, amistosas. Aí a gente evita, né, procura blindá-los, mas eles são bem espertos, são bem conscientes. E o mais importante é instruí-los, né? O nosso compromisso maior é com Cristo. Amém. Amém. Teve alguma experiência que foi em família que o senhor tem marcado no seu coração assim? Que privilégio poder viver isso aqui com a minha família. Pode ser na caminhada cristã, pode ser ministerial, ou pode ser só uma memória assim que o senhor guarda de família. Eu tenho muitas memórias, né? Mas assim, de imediato, eu posso dizer que o período pandêmico, né? Período pandêmico mesmo ali, vivendo o isolamento, a gente buscando a Deus intensamente, louvando ao Senhor todos os dias, erguendo um altar de adoração, fortalecendo um ao outro. A gente nunca esteve tão unido como esse período tão difícil para a humanidade. A gente estava firme em Deus e os meninos conseguiram desempenhar, exercer chamados que hoje eu vejo eles atuando, mas começou no período pandêmico. Cantar, louvar, dançar, testemunhar. Então, naquele momento, houve muita unidade. O pastor tem muitas atribuições, então, uma hora ou outra, a gente não consegue dar total assistência, né? Ou mais assistência como queríamos, mas nesse período pandêmico, sabe? A gente se uniu, a gente se fortaleceu mais do que nenhum outro tempo. E eu vi muito crescimento, né? Eu vi muito crescimento. Enquanto algumas famílias em crises, né, nesse período sem saber o que fazer, se isolando, cada um no gueto do seu quarto, na sua própria vida, a nossa família se reuniu e a gente ainda tem vídeos, né, de louvores sendo feito em casa nesse período. Foi muito bom, foi marcante nesse aspecto, estarmos juntos e unidos. Uma oportunidade atípica, mas que é verdade. Foi uma bênção. Coisa legal. Verdade. Vamos saber. Para o senhor, assim, muitas experiências, muitas coisas vividas, que massa. Acho muito interessante. Eu pego a vida do senhor como um exemplo para mim e uma pessoa que eu vou seguir. O senhor é meu mentor. Digo e repito toda hora. E a sua trajetória é um espelho para mim. Eu quero ser como ele. E, se Deus quiser, mais do que ele também. Abençoar. Crescer tanto quanto. E para o senhor, assim, como pastor, quando o senhor assumiu, tem alguma experiência, assim, a gente pega alguns pastores, por exemplo, histórias de expulsar demônios, de ver algo que Deus revela para ele. Teve alguma história, assim, que o senhor participou, fez? Eu vejo o senhor contando algumas no altar, eu fico, às vezes, imaginando e... Agora que tem a oportunidade de perguntar, estou perguntando. Veja, Pedro, pastor, isso é bom deixar claro aqui, né? Pastor é um dom, né? Pastorado é um dom, não é uma profissão, é uma vocação que você recebe da parte de Deus. E Deus escolhe, e a Bíblia vai nos dizer em Jeremias 3,15, dá-vos pastores segundo meu coração que vos apacentem com sabedoria e inteligência. Deus não envia a igreja para pastores, mas pastores, né, para a igreja. E eu louvo a Deus por Deus ter me levantado nesse tempo, nessa geração, para servir essa comunidade, né, na minha cidade, em Paulo Afonso. E assim, ao longo desses anos, muitas experiências nós temos tido. Pontuar aqui uma seria até difícil, mas experiências de libertar, de ser usado, na verdade, né, como instrumento. Quem age é Deus, né? Nós somos apenas o canal, né? Quem age é Deus, e ser usado como instrumento de bênção, de ver famílias sendo restauradas. Quantas famílias não foram restauradas, sabe? Quantos jovens nós não contemplamos, né, experimentando uma ressocialização, uma reabilitação perante a sociedade. Pessoas que outrora, sabe, não tinham nenhum tipo de credibilidade. Hoje se tornaram cidadãos do bem, né, e têm uma vida digna, uma vida decente. Né, pessoas que foram oprimidas pelos vícios, né, e hoje se encontram totalmente livres em Cristo. Então, pessoas que foram oprimidas mesmo também pela
pela ação demoníaca, sabe? Ação demoníaca, que mesmo na igreja nós já tivemos experiências de libertação, né? Pessoas que foram curadas, saradas, restauradas, renovadas, pessoas que hoje dão testemunho das maravilhas que Deus fez. E ser pastor é isso, é ser um terapeuta familiar, é ser um conselheiro espiritual, é ser um mentor, né? Mentor em relação a instruir as vidas, né? E isso tem sido uma honra. Amém. Se o pessoal gostar e quiser, a gente pode fazer depois um podcast sobre o tema Batalha Espiritual. Legal, Com inclusive o eu seu tenho Perfeito. livros, Aí né? tem muita história para contar. Vamos fazer um... O pessoal quiser, curte e comenta aí abaixo. Queremos um podcast com o pastor Sidney sobre batalha espiritual. Pastor, para o senhor, assim, teve algum momento que Deus pediu para o senhor fazer alguma coisa e o senhor ficou com medo, ficou temeroso, falou, Deus, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Teve algum momento assim com o senhor? Ou o senhor, quando ia dar na telha e ia-se embora? Teve. Veja, o momento 2014, Deus me direcionou a reconstruir o templo. Só que reconstruir o templo significava destruir o templo existente, né? Remover os marcos antigos para estabelecer um novo. Então, assim, era algo que, humanamente falando, era loucura, porque a igreja já estava bem estruturada e com, sabe, a arquitetura antiga, ela já era uma referência regional extremamente relevante em toda a nossa cidade. E aí Deus nos dá essa direção, sabe? E assim, Deus vai confirmando algo que as pessoas não compreendem, né? Mas quem vive pela fé não vive pela vista, vive pelo o que crê e é movido conforme os desígnios divinos. E naquela ocasião, Deus nos deu graça, né? E aí a gente, na reforma do templo, perdemos piso, perdemos o forro, perdemos a pintura da igreja, né? Para que pudéssemos ampliar, né? E eu, assim, diante do grande desafio que Deus nos deu, eu cheguei a dizer bem assim, tá certo, Deus. Agora, o Senhor sabe como as coisas funcionam. Se der tudo certo, a glória é tua e deve ser. E se der tudo errado? Mas se der tudo errado, meu pescoço vai rolar. Eu acho engraçado que o senhor já falou 2 vezes sobre vezes que o senhor disse, senhor, vem aqui, vamos conversar. O senhor tá lembrado desses detalhes? E existe um contraponto entre viver por fé e viver por vista. E aí, eu queria saber dessas experiências suas, qual foi a que é mais desafiadora entre, tipo assim, dizer, olha, Senhor, foi realmente a questão da reconstrução do templo, de, tipo assim, dizer, Senhor, por vista, é isso aqui. Mas, então, já que o Senhor me mandou, vamos lá. Eu posso comentar 3? Pode. Muito legal. Ai, eu amo. Serei breve e objetivo. Okay. Primeiro, a construção do templo, realmente, que eu cheguei e disse, pensando, Deus, se é da tua vontade, amém. A glória é tua e tem que ser. Agora, nós não vamos aceitar financiamento bancário, nenhum tipo de financiamento. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de sorte, nenhum tipo de envolvimento com sorte. Então, a gente não fez leilão, nem o que mais? Rifa, fizemos nada durante a construção. E terceiro, não vamos aceitar apadrinhamento político. Então, já era difícil, a gente torna impossível para que Deus venha agir mesmo. E Deus agiu, sabe? Foi surpreendente. Só que na medida que o templo foi sendo reconstruído, foi demonstrando que a estrutura antiga estava completamente comprometida. A igreja poderia sofrer um incêndio, né? Isso foi gravado. Inclusive o nosso irmão Omena, diácono Omena, sabe muito bem disso, né? Engenheiro dissesse, olha, se essa reforma não fosse feita, vocês poderiam sofrer um incêndio. Algumas estruturas antigas, umas colunas antigas comprometidas. Então foi algo de Deus, assim, foi surreal, né, que a gente ia apresentando isso à igreja, a igreja ia se convencendo que era a vontade de Deus. Inclusive essas salas só foram possíveis por causa da reforma do templo. Aí houve esse anexo que trouxe lá embaixo, né, São 2 salas infantis, a secretaria, a administração, cantina. 5 salas ao todo, né, os banheiros aqui em cima. Meu Deus, eu perco as contas, né? 3. Aqui são 1, 2, 3, 6, 4, 5 salas. 6 salas, não? 6 salas e o anexo lá em cima. E o anexo lá em cima. Então, tudo isso se tornou possível
por causa daquele período, 2014. Então foi extremamente desafiador. Também foi desafiador em 2022 a cidade evangelizadora, né? Que hoje é uma realidade concretizada. Deus nos deu graça, honrou, e a cidade evangelizadora já existe, 45 tarefas de terra, né? Onde nós estamos desenvolvendo projetos, né, que envolve o pomar, as hortaliças, visando, né, no futuro estabelecer um lugar para agregar, né, ser uma base missionária, ser um centro, né, de reabilitação, ser um local para retiro espiritual. E o meu maior desafio eu estou prestes a viver, né? Eu aqui na minha zona de conforto, né, depois de ter trabalhado por muitos anos, me dedicado ao máximo para fazer tudo com excelência, né? Então hoje aqui na igreja está tudo pronto. Você pergunta, pastor, o que é que tem para fazer na igreja? Eu digo a você absolutamente nada, somente manutenção, né? E aí Deus me chama para fazer o maior desafio, que é o desafio do doutorado, onde a gente vai estar nos ausentando por um tempo para nos dedicar ao doutorado em teologia, né? A academia, ela sempre foi presente na minha vida, né? E assim, esse é o grande desafio. Eu acredito que dia e noite e dia, eu digo, Senhor, fico fazendo prova da prova. Lembra que Gideão fez a prova, depois a prova da prova? Sim. Eu estou fazendo a prova da prova da prova da prova. Mas eu imagino. É isso aí. Mas é como a gente pode ver na prática, e quando a gente vivencia o evangelho, quando o Senhor lhe aponta uma direção, é igual a Abraão. Vou lhe mostrar um caminho, e às vezes a gente vai sem saber exatamente para onde está indo, mas ouvir a voz de Deus é sempre muito melhor do que a gente viver a nossa própria vontade, porque a vontade de Deus, ela perpassa aquilo que a gente pode sonhar, imaginar, e ela é sempre muito superior àquilo que a gente poderia construir com nossas próprias mãos. E viver essa graça, essas bênçãos que só caminhar com Cristo pode nos proporcionar, às vezes, eu imagino que pode ser bem desafiador. Não consigo imaginar como está sendo esse processo de começar a entender tudo isso e dizer sim e continuar no sim, mas quando a gente vive por fé, a gente não está fundamentado na realidade, na nossa capacidade, que a gente pode ver, naquilo que a gente pode ver, a gente não está fundamentado na vista. A gente está ouvindo um Deus que é todo poderoso e que se ele apontou uma nova direção é porque coisas grandes e maravilhosas ele tem para fazer. Nunca o plano de Deus ele é para algo que vai nos causar dano, vai ser mal, mas são sempre planos de bênção, são sempre planos para nos fazer crescer, seja de que forma for. Então, a gente vê muita graça de Deus, que o Senhor possa continuar sendo super abundante em tudo aquilo que ele faz. Eu creio que quando Deus dá a visão, ele se compromete com a direção e toda a provisão. Assim foi na vida de Abraão. Deus simplesmente disse, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Perceba que Deus não dá nenhuma satisfação. Abraão não sabia para onde iria, mas ele sabia que Deus estaria com ele todo o tempo, todo o momento. E essa certeza foi suficiente para ele obedecer. E ele se torna um pai da fé, justamente por um ato de obediência. Você não vai ver Abraão ressuscitando ninguém, curando ninguém, realizando nenhum tipo de libertação, sinais, prodígios, maravilhas ou milagres. Abraão simplesmente obedeceu e se torna um homem da fé, não simplesmente pelo que deixou para trás, mas por seguir em frente, sem saber para onde iria, tendo apenas absoluta certeza que Deus o guiaria. Isso não é uma espécie de acordo. Acordo é quando você é capaz de deixar esse celular por um melhor. Eu renuncio agora. Mas Deus não fez um acordo com Abraão. Deus apenas convidou Abraão para confiar. E confiar nem sempre significa concordar. Não se trata de acordo, né? Mas sim de confiar. E a visão de Deus vai além da nossa, né? Então, não temos
ou que questionar, somente acreditar e seguir. Pastor, e hoje o senhor, um pastor da Igreja Evangelizadora, uma igreja que é tão influente na cidade e na região, como é para o senhor lidar com isso? Porque às vezes assim, uma palavra do senhor pode repercutir muito, tem que ter cuidado com todas as palavras que diz, porque qualquer besteirinha que fala pode repercutir tanto para o bem como para o ruim. Como é para o senhor lidar com esse... É verdade, meu amigo Pedro. Que responsabilidade, né? A gente tem a ciência, né, e a consciência que somos formadores de opinião e devemos ponderar sobre o que nós vamos falar, porque sempre haverá uma repercussão além das minhas palavras, de modo que eu sempre digo, eu sou responsável pelo que eu falo, e cada um é responsável pela maneira que nos interpreta, sabe? E existem pessoas que fazem questão de distorcer. Para esses a gente não precisa dar nenhum tipo de explicação, porque a gente não deve satisfação. Não dê acesso a quem não tem visão, não dê satisfação a quem não tem direção. Então isso o tempo nos ensina com sabedoria, de modo que eu tenho dito, não posso impedir que ninguém fale mal de mim, mas devo impedir que o que fale seja verdade. Mas ao longo de 19 anos de pastoreio, nós nos posicionamos, né? E houve palavras que repercutiu bastante. E se você quer saber, em momento algum me arrependi do que fiz ou do que falei, porque em todo tempo tive plena consciência e fui movido por valores, sabe, que estão muito além dos meus interesses. Na realidade, né, não há interesse pessoal, mas sim um propósito e o compromisso de viver o reino. Mas vocês sabem que por defender a família, por defender a vida, por defender o evangelho, a gente precisou se posicionar, a gente precisou abrir a boca e falar, e em algumas ocasiões a gente foi muito mal interpretado, mas em paz, porque Deus é quem justifica o justo, né? Em paz, totalmente em paz, mas ciente, de que existe sim essa responsabilidade. Sobre essa questão de se preocupar em como as palavras e as ações tocam as pessoas, o senhor acredita que essa é a parte mais desafiadora de lidar com o ministério e também com estar à frente de uma igreja tão relevante assim na nossa região? É uma das, Thalita, veja só, assim, permita-me dizer, as funções de um pastor, para chegar até aí. O pastor, ele tem um compromisso de guiar o rebanho. O rebanho não tem senso de direção. Ele precisa ser direcionado. De proteger. As ovelhas em si, elas não têm nenhum mecanismo de defesa. Elas são diferentes das aves que têm os seus bicos, suas garras, dos felinos que têm suas presas, dos peixes que têm suas escamas, seus espinhos, das serpentes que têm os venenos. A ovelha ela não tem defesa a não ser o pastor em si. Então o pastor tem um compromisso de proteger as ovelhas porque é um animal inofensivo e existe muitos predadores e a ovelha é uma presa vulnerável. Então, eu falei o quê? Guiar, proteger, alimentar. O pastor tem aos pastos verdejantes, tem uma frase de Charles Spurgeon que diz bem assim, o que prende, o que faz com que as ovelhas permaneçam no aprisco não é a cerca, mas é o pasto. Então o pastor tem um compromisso de alimentar. Então guardar no caso, proteger, guiar, alimentar e corrigir. O pastor também. Então corrigir é a tarefa mais difícil. Corrigir porque as pessoas não entendem. Eu já fui pastor no sentido literal com 10 a 12 anos lá em Santana do Ipanema. Minha tia tinha um rebanho, a tia Lúcia, que mora em Maceió. E aí eu levava as ovelhas para pastar, depois trazia elas para o aprisco. E algumas delas, rebeldes, começavam a se afastar do rebanho e andar por lugares perigosos e acabava tendo aqueles carrapichos. E tirar aqueles carrapichos doía tanto em mim quanto nelas. E minha tia me convenceu que era importante porque poderia gerar um ferimento, um hematoma e de repente uma doença e comprometer a saúde e ela chegar até morrer as ovelhas.
Então, eu aprendi desde cedo que tirar carrapicho não é fácil. Então, o desafio maior do pastor é corrigir. Não é fácil, principalmente uma geração que a gente vive, em que as pessoas tendem a serem, permitam-me, mimizentas, né? Pessoas não são saradas, né? E aí se inflamam, né, com qualquer coisa. É a mimosa pudica, é uma espécie de planta que você trisca, ela murcha completamente, né? E a gente sabe que não existe conserto se não existir confronto. Não haverá conforto se não houver correção, né? E nem todos estão aptos, né? Nem todos estão aptos para entender que Deus disciplina os que amam, e aqueles que se encontram sem disciplina é porque não são filhos, são bastardos. Mas o sentido da palavra disciplina é formar discípulo. E muitos não estão dispostos a serem, nesse aspecto, discipulado, né? E aí preferem se afastar. Ou preferem criar mestres para si mesmos. Isso, verdade. E encontrar alguém que perfeito, Thalita. Siga seus próprios exatamente. desejos. Essa é a parte mais desafiadora, mas qual é a parte que mais toca seu coração, você diz? Mais Isso prazerosa. aqui me faz continuar a querer fazer o que eu estou fazendo. Transformação de vida. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Romanos 1,16. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse poder vem do grego dínamos, onde originou a expressão dinamite, que é uma explosão, é um impacto transformador. E assim, nada mais me alegra do que ver vidas transformadas, vidas restauradas. É ver pessoas crescendo na graça, é ver pessoas exercendo chamada, vocação, o ministério, pessoas fluindo, sabe, em Deus. Então, vida transformada, quando a gente observa pessoas que estão sendo transformadas, casamentos, lares, famílias, vidas, isso é satisfatório. Satisfatório porque é o agir de Deus, né? É Deus quem faz. É Deus quem tem o poder de converter o coração do homem. Um dia eu estava pregando para uma pessoa, ela disse: você quer me converter, pastor? E eu disse: Deus me livre. E eu disse: que é isso, pastor? Você está repreendido. E ele: que é isso, pastor? Eu disse: eu jamais vou tentar fazer a missão que compete ao Espírito Santo. É Ele que conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu estou aqui para testemunhar como o semeador que saiu a semear. E se de repente a semente produzir fruto, então é porque a terra foi boa. Então não há nada mais satisfatório do que o semeador encontrar terra boa que venha germinar, florescer, frutificar para a glória de Deus. Amém, amém. Pastor, e o senhor tem quantos anos já como pastor? 19 anos. Vou fazer 19 anos como pastor. 19 anos, e nesses 19 anos, assim, a gente nem sempre, por mais que a gente faça aquilo que a gente gosta, faça aquilo que a gente ama, a gente nem sempre acorda motivado, né? De fazer. E como é que o senhor consegue, em todos esses anos, manter o pique, manter a vocação, a chama acesa e continuar durante todo esse tempo pastoreando? Gente, o apóstolo Paulo diz: quem se enfraquece, eu também não me enfraqueça. Então, faz parte, né? Jesus disse que no mundo teríamos aflições, somos seres humanos, temos os nossos dramas, temos os nossos dilemas, temos as nossas limitações, fraquezas e fragilidades, e evidentemente teremos os nossos momentos difíceis. Aí eu lembro de uma história bem interessante de um comandante de guerra, que todos os dias, apesar de ancião, ele acordava, despertava motivado. E um dia um soldado o procurou e disse: eu não consigo compreender de onde o senhor consegue extrair tantas forças e todos os dias está tão animado. Ele disse: você pensa que eu não passo por luta? Você pensa que eu não passo por problema? Você pensa que eu não passo por dificuldade? Tudo que você passa, eu passo. Mas todos os dias pela manhã eu olho para mim mesmo e digo: vamos, carcaça velha. Eu aprendi essa lição, sabe? Aí eu olho no meu espelho e diz bem assim: vamos, com medo sem medo, com ânimo sem ânimo. Por isso que Deus disse a Josué: ser forte. Deus não está dizendo a Josué: eu vou te fortalecer. Não. Deus disse: seja forte
seja corajoso. Deus não disse, eu vou te fortalecer, eu vou te encorajar. Se posicione. A partir do momento que você se posiciona, os céus se movimentam ao seu favor. Então é isso que Deus quer, que nós venhamos ter atitudes que nos levam às altitudes. E é importante, pois o conselho bíblico diz bem assim, vigiai e orai. A função do vigilante, né, do atalaia, é estar na torre de vigia, observando se vinha algum inimigo, avistando se havia algum perigo. A partir do momento que ele identificava um perigo, ele sozinho não ia enfrentar esse perigo. Ele ia convocar o exército. Então isso é o que? Você ser vigilante, vigiar, percebeu, né, as ameaças vindo ao seu encontro. Então o que é que você deve fazer? Orar. E orar é justamente recorrer à força maior. E a força maior é Deus, né? E é isso que a Bíblia vai nos ensinar, né, em todo o tempo. Amém. Amém. Pastor, também o senhor, como várias formações que a gente passou aqui no início, o senhor também é escritor. Aqui alguns exemplos dos livros que o senhor escreveu. Como é, assim, além do chamado pastoral, ter um chamado para escrever, ser escritor e tocar as pessoas através dos seus livros. Tocar e ensinar, né? Através dos seus livros. Verdade, rapaz. A gente também ousa escrever, né? Se arrisca. Veja, cada livro para um escritor é como se fosse um filho, né? E a gente tem um carinho especial por todos eles, né? Nós tivemos o privilégio de escrever 7 livros, tá faltando um aí, né? Sim. Mas Batalha espiritual. O primeiro, no caso, a pregação da palavra, né? E esse aqui faz parte de uma coleção. Eu tenho 3, mas o objetivo é chegar a 30, né? Que legal. Deus sabe quando vai estar todos prontos, porque demanda muito tempo e eu não consigo, assim, escrever de uma forma aleatória, né? Então a gente escreve e aí chega a ponderar, refletir, né? De modo que esses livros eles não apresentam somente uma linha de pensamento. Os livros de teologia sistemática, eles são interdenominacional, então eles trazem uma observação eclética. Então todos eles vão apresentar os pensamentos existentes. E tem sido uma graça, sabe? Uma dádiva assim, divina poder escrever. Eu tenho muita satisfação em poder escrever. Sou colunista também da Gospel Prime. Já faz um bom tempo que eu não escrevo. Alguns sites aqui na nossa cidade. Eu também fui colunista. Então a gente procura, né, registrar em palavras, né, aquilo que Deus vai ministrando em nosso coração. Amém. Eu vi aqui o senhor escreveu a pregação da palavra também, né? Que foi o primeiro livro que o senhor escreveu. Eu já li ele e tem um curso também que o senhor está vendendo no Hotmart, né? Hotmart. No Hotmart está vendendo esse curso. Inclusive indico para quem quiser, viu? É só acessar. Acho que tá no link da bio do senhor. Tá no link da bio. Pronto, vão lá no Instagram do Pastor Sidney. Clique no link e você vai poder estar adquirindo esse curso. Você que quer entrar se aprofundar, como pregar. É muito bom mesmo. Qual um conselho que o senhor daria para os pastores daqui da igreja, que a gente tem aqui uma escola de pastores, o senhor formou vários pastores, Deus lhe deu a bênção também, né, de formar vários pastores, a graça. Qual o conselho o senhor dá para esses novos pastores que estão sendo formados? Graças a Deus nós temos um colegiado bom de pastores, né? Pastores de área, pastores de família, pastores de adolescentes, de missões, né? Deus tem abençoado a igreja. Bom, eu queria registrar 1 Pedro 5,2, que diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Eu ouvi uma história que um pastor chamado Moisés, que foi pastor de Asaf Borba, né, ele estava em um encontro de pastores e todos estavam com muita expectativa de ouvi-lo. Ele era o pregador daquele dia e na ocasião ele trouxe a mensagem mais curta e, segundo alguns, mais poderosa que eles puderam ouvir. Após essa mensagem houve um derramar do Espírito, um momento de quebrantamento, de arrependimento e de clamor, né, houve um grande mover celestial entre os pastores reunidos.
E ao subir, ele disse o seguinte, ao subir no altar, né, ele disse o seguinte para todos os pastores, ele disse, todos vocês um dia estarão de frente com o dono da igreja. Com o dono da igreja. Nós não somos o noivo, nós somos amigos do noivo. E naquela ocasião o noivo vai perguntar a cada um de vocês como nós tratamos a noiva, como nós tratamos a igreja dele, qual foi a nossa principal motivação ao adentrarmos no ministério. E ele vai saber se a gente entrou no ministério por título, por poder, por fama, por sucesso, por dinheiro, por status ou por glamour, ou se a gente entrou no ministério por amor. E aqueles que entraram no ministério por qualquer outro motivo que não seja amor, ouvirá da boca do Senhor dizendo, servo mau, servo ruim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas aqueles que, movido pelo amor, pastorearam o rebanho de Deus sem constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, sem a sórdida ganância, mas de boa vontade, eles ouvirão da parte de Deus, vinde, meus servos bons e fiéis, entra no gozo do teu Senhor que foi preparado antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. Então, um conselho a todos os pastores se resume no maior dom, no cumprimento da lei, no vínculo da perfeição, no elo mais poderoso que existe, que é justamente o amor. O amor. Ame, ame ao seu Deus, ame ao seu chamado, ame as vidas que ele colocou em sua missão. Amém. Amém. Eu acredito que o nosso papo de hoje já está se encerrando, mas a gente vai ter a oportunidade de se encontrar outras vezes. Tá tão bom. É verdade. Se continuar puxando, tem história aqui, eu tenho certeza. Vai 5 horas de podcast moleza aqui. Como o Pedro já falou, a gente deixa aqui o gancho para uma próxima oportunidade a gente poder falar sobre batalha espiritual ou algum outro tema que o senhor queira falar de forma mais aprofundada. Muito bom lhe receber aqui, pastor, muito obrigada. Foi muito proveitoso, muito prazeroso e eu espero que quem está em casa também possa ter recebido das mensagens que a gente trouxe aqui, se sinta tocado de alguma forma. Como foi dito no início, estamos com um sorteio no nosso Instagram. Entra lá no Instagram do Evancast e vai ter uma publicação para você curtir, comentar, marcar alguns amigos e estar participando do sorteio. Você vai estar concorrendo a um brinde da Jatobá Cosméticos, da nossa irmã Milena, a um brinde da Josi Joias e também ao livro do nosso pastor, o livro A Pregação da Palavra. Você que quer adquirir também, pode ir na link da bio dele, tem um curso lá para você. E eu creio que já vai ter outros cursos também, né, pastor? Tanto de escatologia, que o senhor está gravando, deontologia. Estamos gravando agora escatologia, logo está saindo, né? Um assunto interessante, intrigante, complexo, polêmico, envolvente, completamente atual. Caramba, é verdade. Se você quer saber de todos esses assuntos, entre no link da bio do pastor também e adquira os cursos que ele está gravando. Então é isso, né, Thalita? Nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe esse projeto para mais gente, que todas as pessoas possam ser alcançadas pelas mensagens que nós trazemos aqui. E queremos novamente agradecer aos nossos patrocinadores que se tornaram nossos parceiros e a sua presença, pastor. Muito obrigada por ter vindo aqui abrir esse projeto e vai ser uma bênção, pela graça de Deus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Ali no meio.